Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, pronto para iniciar mais uma aula do nosso canal. E hoje a gente vai tratar de um assunto que não é tão difícil de compreender, mas que tem muita gente que tem dificuldade na hora de aplicar esse conteúdo na resolução das atividades. Eu estou falando da adição de números inteiros. Muito dessas dificuldades que as pessoas apresentam é porque elas não conseguem compreender a teoria, que não é tão difícil assim. Mas na aula de hoje eu vou apresentar essa teoria a vocês e também vou mostrar uma forma diferente de pensar a questão, que eu normalmente repasso aos meus alunos, que na minha opinião facilita e facilita muito na hora do cálculo. Facilita tanto que não há necessidade de você saber a teoria para resolver. Se você utilizar esse pensamento, você sempre vai conseguir resolver qualquer conta que seja, tá certo? Então, antes da gente começar a nossa aula, eu já quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, e agora sim, bora para a nossa aula. Iniciando a nossa aula sobre adição de números inteiros, vamos imaginar a seguinte situação. Maria tem R$ 4 em seu cofrinho. Tentando aumentar o valor das suas economias, pediu a seu pai que depositasse um valor qualquer, apenas para engordar o cofrinho. O pai dela, para ajudar, depositou R$ 5. Qual o valor que Maria tem em seu cofrinho? É uma questão muito simples, a gente consegue fazer naturalmente de cabeça, mas eu quero colocar para vocês aqui como que a gente resolveria, como que a gente poderia resolver utilizando a reta numérica. Então, a princípio, ela não tinha nada, né? Depois ela conseguiu R$ 4 antes de conseguir falar com o pai dela, e o pai dela, dando mais R$ 5 para ela, chegou então à quantia de R$ 9. Então, ó, na reta numérica, mais 4 com mais 5 resulta em mais 9. Bem tranquilinho. Vamos imaginar agora uma outra situação. Um torneio de futebol foi criado com uma regra bem estranha. Na primeira derrota que um time sofresse, ele perderia 2 pontos. Na segunda derrota, perderia 4 pontos, e assim sucessivamente. Uma determinada equipe perdeu exatamente 2 jogos durante o torneio disputado. Quantos pontos essa equipe perdeu ao todo? Vamos mais uma vez utilizar a reta numérica para a gente entender. Veja bem, como a gente está fazendo só os pontos que ela perdeu, né? Então ela está com 0 aqui inicialmente. Ela perdeu o primeiro jogo, então ela vem para o segundo, para o -2 aqui, correto? E aí ela perde novamente um outro jogo, só que segundo a regra, agora ela vai perder 4 pontos. Então, perdendo 4 pontos, né, partindo do -2, porque ela já tinha perdido 2, perdendo 4 pontos novamente, a gente tem um total aqui de -6, ou seja, ela perdeu 6 pontos. Só lembrando que quando a gente ganha é sempre positivo, né? E se você perde, se você está devendo, enfim, é sempre negativo. Então, a utilização da reta numérica vai nos ajudar a compreender melhor essa adição de números inteiros. Então, bem tranquilinha essa situação aqui também, né? Ela perdeu 2 e ela perdeu 4, então ao todo ela perdeu 6. Então, quando a gente vai somar números inteiros que possuem o mesmo sinal, o que a teoria nos fala? A gente soma os módulos destes números e repete o sinal. Essa é a teoria que o pessoal normalmente não consegue decorar, né? Ah, é módulo, eu não estou entendendo nada. Então, tem algumas situações que eu coloquei aqui para gente para explicar isso para vocês, de acordo com a teoria. Mais 3 mais 9. Então, ó, esse mais que está aqui, ele é um sinal de adição, tá certo? Esse sinal de mais que está junto com o 3, ele não é um sinal de adição, ele está nos indicando que este número é um número positivo, tá certo? Então nós temos aqui, ó, mais 3 somado com mais 9. Se a gente for utilizar a, a teoria, né, que fala dos módulos, como que a gente teria que resolver isso daqui? O módulo de mais 3 somado com o módulo de mais 9. Então, o módulo de 3, a gente tem uma aula referente a módulos,
Inclusive eu vou deixar no link aqui para que vocês tenham acesso, tá certo? Então, vamos lá, o módulo de mais 3, 3, somado o módulo de mais 9, 9. Então, isso daqui resulta em 12, que é o que está aqui. E a gente mantém o sinal. Dá para fazer utilizando isso daqui? Dá, mas não tem necessidade. Olha o raciocínio que eu vou mostrar para vocês agora. Toda vez que você tiver uma soma, e aí preste atenção, só vale para a soma de números inteiros, toda vez que você tiver uma soma, você sempre vai pensar em dinheiro. Então, ó, vamos esquecer essa teoria. Vamos aqui, ó. Eu tenho R$ 7 e eu vou juntar com outros R$ 10 que eu também tenho. Então, se eu tenho 7 e eu tenho 10, eu tenho 17. E esse tenho quer dizer que eu possuo, então é positivo. Vamos para o exemplo aqui de baixo. Menos 8 mais menos 15. Qual que é o raciocínio que eu vou utilizar? Eu devo R$ 8. Eu vou juntar agora com outra dívida de R$ 15. Então, se eu devo 8 e eu devo 15, eu devo 23. Tranquilo, né? É só a gente somar as duas dívidas e manter o nosso sinal aqui. Eu devo 9 e eu vou juntar com uma dívida de R$ 12. Então, quanto que eu estou devendo ao todo? Eu estou devendo R$ 21. Normalmente, esse tipo de cálculo dá muita confusão na questão dos sinais, que as pessoas misturam a teoria no que diz respeito à soma de números inteiros e a multiplicação e divisão de números inteiros. Então, para a soma, eu sugiro que vocês não pensem na teoria, que utilize apenas isso que eu estou falando. Pense em dinheiro. Se você pensar em dinheiro, não tem como errar isso daqui, tá certo? Vamos agora para uma outra situação que a gente pode ter, que é a adição de números inteiros com sinais diferentes. Os dois primeiros exemplos que nós vimos, nós somamos dois números positivos, que foram os R$ 4 e os R$ 5 lá da menininha no primeiro problema, e no segundo problema a gente somou dois números negativos, né? Somamos o -2 com o -4. Agora vamos ver esse problema aqui, que se trata de números inteiros com sinais diferentes. Então vamos lá. Uma prova de um determinado concurso tem a seguinte regra: para cada questão que o candidato errar, ele perde um ponto. Então, cada vez que ele erra, ele perde um ponto. E cada questão que ele acerta, ele ganha 2. Nas três primeiras questões, um candidato teve 2 acertos e um erro. Qual é a quantidade de pontos que este candidato conseguiu nas três primeiras questões? Então, vamos pegar a reta numérica mais uma vez aqui para nos auxiliar. E aí a gente pode começar da forma que vocês quiserem. Você pode começar tanto pela parte que ele acertou, quanto pela parte que ele errou. Porque na adição de números inteiros, nós seguimos a propriedade comutativa. Então, tanto faz A mais B, quanto B mais A. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, por exemplo... Vamos ver qual que ele fala primeiro. Teve 2 acertos. Vamos fazer os 2 acertos primeiro. Para cada acerto, ele ganha quantos pontos? Para cada vez que ele acertar, ele ganha 2. Então, ó, ele não tem nada. Aí ele acertou 2, então ele andou 1, 2. Aqui é referente à nossa primeira questão. E aí ele ganhou mais 2 pontos por acertar outra questão. Aqui nós estamos falando da segunda questão, né? Então ele ganhou 4 pontos, né? Só que ele errou uma questão. E quando você erra uma questão nessa prova, nas regras dessa prova, você perde um ponto. Então aqui a gente vai tirar um ponto. Então, se a gente tirar um ponto, ele volta aqui para 3. Ou seja, ele tem 3 pontos nessa prova, correto? Agora eu coloquei aqui para a gente a teoria, né? O que a teoria nos fala quando a gente está somando dois números inteiros com sinais diferentes. E a teoria fala que a gente vai subtrair os módulos destes números e vai repetir o sinal daquele que tiver o maior módulo. Tá vendo como que a teoria às vezes parece complicado, às vezes dificulta o entendimento? Então peguei alguns exemplos aqui para a gente. Segundo a teoria, eu vou fazer um segundo a teoria e depois eu vou fazer pensando no dinheiro de novo para vocês verem como que fica fácil. Menos 15 mais 7. Como que vai ficar isso daqui? Segundo a teoria, eu teria que fazer o módulo de 15
menos o módulo de 7, isso daqui resultaria em 8, e eu vou repetir o sinal do número que tem o maior módulo. O módulo de 15 é 15 e o módulo de 7 é 7, então o número 15 tem o maior módulo, correto? Aqui era menos, né? Então, mesmo sendo aqui, a gente viu que na comparação o mais 7 é maior que o menos 15, mas aqui a gente está falando de módulo, então a gente tem que tirar o sinal dos dois. O número que tem o maior módulo, o módulo de menos 15 é 15, o módulo de 7 é 7. E vamos pôr o sinalzinho de mais aqui também. Então, o módulo aqui de menos 15 é maior, então eu vou repetir o sinal. Ficou menos 8. Agora, olha o raciocínio que eu falei para vocês. Eu devo R$12 e eu vou juntar com R$5 que eu tenho. O que isso aqui está querendo dizer? Eu estou devendo 12, mas eu vou pagar 5. A primeira pergunta que eu te faço, se você deve R$12 e você vai pagar R$5, você vai conseguir quitar a sua dívida? Você vai voltar com o dinheiro embora? Não vai, você vai continuar o quê? Devendo. Por isso que é negativo. Quanto que você vai continuar devendo? Horas, é só eu pegar o que eu devo, tiro aquilo que eu paguei e aí eu tenho o valor que ainda falta pagar. Tá vendo? Não precisa mais da teoria. Bem tranquilo esse pensamento, né? Olha lá, de novo. Eu tenho R$18 e eu vou juntar com uma dívida de 9. Então você está devendo R$9, né? Que está aqui no exemplo, você está devendo R$9 e aí você vai lá pagar essa dívida. Você tem R$18 no bolso. Após pagar essa dívida, você vai voltar com algum dinheiro embora? Vai, né? Vai sobrar dinheiro. Se vai sobrar, é positivo. Quanto vai sobrar? Basta a gente fazer 18 menos 9, que você tem o valor que você vai ver quanto que vai sobrar. Correto? Para o último exemplo aqui agora, pensando em dinheiro novamente, eu tenho R$25 e eu vou juntar com uma dívida de 13. Dá para pagar? Dá para pagar e sobra. Então, se sobra, é positivo. Se falta, é negativo. Eu tenho 25 e eu tiro 13, sobram R$12. Tranquilos, né? E aí, eu vou passar para vocês aqui também as propriedades da adição, que inclusive eu já fui até falando alguma delas aqui durante a explicação. A primeira propriedade, a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, toda vez que você pega um número inteiro e soma com um outro número inteiro, a resposta sempre vai ser um número inteiro, tá certo? A segunda propriedade, a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma, que é a propriedade comutativa que a gente viu no conjunto dos números naturais, né? na soma de números naturais, aliás. Então, se eu pegar A mais B e pegar B mais A, o resultado vai ser o mesmo. Então, como assim? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Se eu pegar mais 3 e somar com menos 5, eu posso também escrever isso como menos 5 mais 3. A outra propriedade que nós temos é a propriedade associativa. E a propriedade associativa é como se fosse a comutativa aqui, mas é com 3 ou mais parcelas. Então, resumindo, não importa a ordem que você vai somar, o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Então, mas preste atenção, é soma. Se todos os números inteiros estiverem somando, você pode fazer direto. Não vai mudar absolutamente nada. Você pode fazer na ordem que você quiser, pode fazer direto do jeito que está lá, pode fazer mudar a ordem, inverter tudo, pode fazer do jeito que você quiser que o resultado vai ser o mesmo. Então eu deixei aqui um exemplo para a propriedade associativa, ó, menos 8 mais menos 2 mais 7. O que a gente fez aqui para resolver essa expressão? Eu peguei o menos 8 mais menos 2 e deu menos 10, e eu mantive o mais 7 aqui, né, e depois eu resolvi. Eu devo 8, eu devo 2, então eu devo 10. Repetir o resto. Eu devo 10 e eu tenho 7, então eu estou devendo 3. Agora olha aqui para vocês verem. Aqui eu resolvi agora essa outra parte. Então eu repeti o meu menos 8 e o sinal de mais. Eu estou devendo R$2 e eu tenho 7 para pagar. Então me sobra 5. Se sobra, é positivo. Então eu devo 8 e eu tenho 5 para pagar, agora não dá para pagar. Então se não dá para pagar, eu vou ficar devendo e eu vou dever quanto? 8 menos 5, 3. E por fim, o número zero é o elemento neutro da adição em Z. Então você somar zero não vai mudar absolutamente nada, né? Você deve 50, vamos colocar aqui, você deve 50 e aí você vai juntar com zero, né? Você não vai pagar nada dessa dívida.
você vai continuar devendo, né? E a mesma coisa, se você tiver R$ 30, você tem R$ 30 e você vai juntar com nada. Então você vai continuar tendo R$ 30. Então não muda nada somar com zero, tá certo? Então agora nós vamos iniciar a nossa listinha de exercícios para treinar o que nós aprendemos hoje. E a número 1 pede apenas que a gente calcule, são expressões numéricas. E eu queria mostrar para vocês o seguinte: é possível escrever essa expressão numérica num outro formato. Que formato que é esse? Toda vez que a gente tiver números inteiros somando, ou seja, só vale para adição, a gente pode eliminar os parênteses. Então, ó, essa expressão aqui é a mesma coisa que isso daqui. Ó. Eu vou tirar os parênteses, somente isso. E esse sinal vai sumir. Então, ó, copiei o mais 6, vou copiar o menos 3. Então, eu posso fazer desse jeito, tá? Então, tem esses dois modelos aqui. Se vocês quiserem tirar os parênteses, basta fazer isso. É só tirar o parênteses e eliminar o sinal de mais que está somando, né? E esse outro sinal de mais aqui, ele está apenas indicando que nós temos um número positivo, que é o 6. Então, a gente pode tirar o sinal de mais e eliminar os parênteses. E agora, partindo da ideia do dinheiro, né, que eu falei para vocês, que é a dica que eu dei, eu tenho R$ 6 e eu devo 3, então me sobram R$ 3. Eu tenho R$ 15 e eu devo R$ 32, não dá para pagar. Eu vou ficar devendo. E eu vou ficar devendo quanto? É só eu fazer 32 menos 15, que dá 17. Eu devo 13 e eu tenho 19. Me sobra 6. Eu devo 42 e eu tenho 31. Vai faltar. Vai faltar quanto? 42 menos 31, 11. Eu tenho 10, eu devo 7 e eu devo 15. Eu, particularmente, gosto sempre de deixar tudo que ele tem separadinho e tudo que deve separadinho. Eu costumo fazer desse jeito, mas aí vai depender de cada um. Então eu, quando vou resolver, gosto de deixar aqui mais 10. E agora quanto que ele está devendo ao todo? Ele deve 7, ele deve 15, então ele deve 22. 10 menos 22, eu tenho 10, eu devo 22, então eu estou devendo 12. Eu tenho 30 e eu devo 30, depois que eu pago, não me sobra nada. Então toda vez que você soma números opostos, o resultado sempre vai ser zero, tá bom? Na letra G, nós temos aqui uma expressão com bastante parcelas, né? Tudo somando aqui. E se a gente lembrar da propriedade associativa, que a gente pode resolver na ordem que a gente quiser, a gente já pode fazer uma coisa aqui. Ó. Eu devo 25 e eu pago 25. Todo número, quando não tem o sinal, ele é positivo. Então, eu devo 25, eu tenho 25, então aqui está zerado. Sobra só isso daqui para a gente fazer. Eu devo 18, eu tenho 20, então me sobram 2. E por fim, eu devo 104, eu devo 3, então eu devo 107. Eu vou fazer tudo que ele deve primeiro. E agora eu devo 107 e eu tenho 89. Não dá para pagar, eu vou ficar devendo. E aí 107 para menos 89, você pode chegar ao 89 até o 100, que você precisa de 11 unidades. E depois para chegar no 7 mais 7, então 11 mais 7, 18 unidades. Então a letra H, o resultado é menos 18. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, que vocês tenham entendido como fazer adições de números inteiros, tanto com sinais iguais quanto com sinais diferentes. Eu estou deixando na descrição do vídeo uma lista de exercícios para que vocês possam treinar o conteúdo de hoje. Só lembrando vocês, não esqueçam de dar o like no vídeo, isso é muito importante para o nosso canal. E é isso. Te vejo na nossa próxima aula.